A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Nesse momento, eu quero pedir a você, para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 22 ao verso 27, que nos diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, nesse momento, eu quero convidar você a estar orando comigo. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento, Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor possa estar visitando cada vida, Deus, nesse momento. Cada vida, Pai, que está ouvindo esta palavra, Pai, que o Senhor possa estar edificando seus corações, que o Senhor possa, Pai, estar falando profundamente, Deus, as suas vidas, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa estar me usando, me capacitando, Deus, pois somos pequeninos, Pai, não somos nada sem Ti. Por isso eu te clamo, Pai, eu te rogo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar impulsionando o meu coração, Deus, neste momento, para pregar a palavra à Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante nós observarmos que na nossa vida existem provações, né? Nós somos provados de diversas formas, né? Nós vimos Jó, o exemplo de Jó. Jó foi provado de uma forma assim tremenda nas suas vidas, né? E em muitas coisas, muitos problemas, muitas lutas surgem nas nossas vidas. E o interessante, irmãos, que aqui dentro do contexto de Êxodo, nós vemos, né, o povo de Deus, eles estão dentro desse contexto aqui. Eles saíram da terra prometida, né, onde Deus tinha prometido aos seus filhos que tornaria Israel ali no Egito uma grande nação, e justamente passaram-se 400 anos e o povo se tornou ali uma grande nação realmente, a tal ponto que Faraó se sentiu ameaçado, né? E ali o Faraó, que era amigo do povo de Deus, morreu, e levantou outro que desconheceu completamente o povo de Deus. Mas tudo isso, irmãos, estava dentro dos propósitos do Senhor, né? Nós vivemos diante de um Deus que em tudo, meus irmãos, Ele nos prova. Em tudo, meus irmãos, Ele está com a sua mão poderosa nos moldando, nos capacitando e nos fortalecendo. É interessante aqui, meus irmãos, que nesse contexto o povo é liberto. Nós vemos ali as pragas do Egito, e o povo sai de maneira gloriosa do Egito, e eles vão a caminho, e de repente eles se encontram diante do Mar Vermelho, e ali Deus muda o coração de Faraó, e Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir mais uma vez. Aí ele pega o seu grande exército e vai em busca do povo, né? Vai em busca do povo. O povo, quando se vê diante do Mar Vermelho,
o povo teme, né? Aí Moisés vai ali, ora ao Senhor, e durante toda a noite Deus envia um vento oriental que abre o mar vermelho, né? E ali, no outro dia, o povo passa a pés enxutos ali pelo mar vermelho, contemplando aquelas muralhas de águas, né? E o povo passa caminhando ali, contemplando aquele milagre do Senhor. Então todo o povo passa e eles sobem na outra margem. E quando da outra margem chegam, irmãos, que eles olham para cá, o exército de Faraó começa a entrar também pelo mesmo caminho que Deus abriu, para que fosse um caminho de refúgio, né? Para que o povo fugisse. Mas ali naquele determinado momento, meus irmãos, Moisés ele coloca o cajado nas águas e todo aquele mar se fecha. E o poderoso exército de Faraó é completamente destruído, completamente dizimado, né? Então depois disso, irmãos, nós vemos que o povo se alegra. Miriam se alegra, todos se alegram, celebram na presença do Senhor um grande feito de Deus. Um grande feito de Deus. Deus ali provou o povo e ali Deus mostrou ao povo que Ele é Senhor, Senhor sobre a natureza, Senhor sobre as nossas vidas. E ali, irmãos, o povo celebrou diante do Senhor. E ali eles não poderiam ficar o tempo todo ali da outra margem celebrando, tinham que continuar a caminhada, pois eles estavam ali, meus irmãos, na caminhada para a terra prometida. E o interessante, meus irmãos, que depois que eles levantam o acampamento, né, vocês vão observar aqui no verso 22, e fala esse detalhe: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. É interessante que nesse momento eles caminharam 3 dias e já estavam com sede e não encontraram água, né? Então aqui, meus irmãos, eles estão nesse contexto, um contexto de vitória, de celebração, e agora eles passaram para um contexto aqui de outra necessidade, a necessidade de água, outras necessidades surgiram, né? Então aqui, diante dessa situação, meus irmãos, eu quero colocar o seguinte tema: as provações de Deus em nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos é que, diante das provações de Deus em nossas vidas, muitas vezes, meus irmãos, nós temos falhado, nós somos falhos. E no verso 23 e verso 24 nos diz: afinal, chegaram a Mara, né? Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Não é curioso, irmãos? Eles saem de um momento de vitória, de um Deus que providenciou e destruiu o exército de Faraó, e agora eles estão com sede e eles chegam em um determinado lugar, aonde Deus preparou justamente para prová-los, né? Para provar o seu povo, e em uma necessidade, de umas necessidades básicas do ser humano, que é a sede. E ali eles encontram água, porém as águas eram amargas, né? As águas eram amargas, então por isso que eles dizem que chegaram em Mara, né? E o verso 24 nos diz o seguinte: e o povo murmurou contra Moisés, né? Dizendo: que havemos de beber. Aqui, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar, diante das provações de Deus, na caminhada, na condução de Deus do povo de Israel, é que, irmãos, veja como é interessante. Há 3 dias atrás, eles viram Deus abrir o mar vermelho. Eles viram Deus fazer algo assim, tremendo e extraordinário. Uma coisa sobrenatural. Celebraram, dançaram, mas precisou passar apenas 3 dias para que esse povo cometesse um pecado, o pecado de murmuração. Murmuração, meus irmãos, significa reclamar, se queixar, achar ruim. E é um dos pecados, meus irmãos, que mais, irrita a Deus. Porque o murmurador, irmãos, ele vive, é uma forma de falta de fé. É uma forma de incredulidade, expressa. Então o povo aqui, ele murmura. Então as provações de Deus, né? Deus, ele nos prova.
E a primeira coisa, muitas vezes, quando Deus provou esse povo, a primeira coisa quando Deus está provando esse povo, a primeira coisa que Deus vê no seu coração é a murmuração, é a falta de fé, é a falta de confiança no Senhor. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós vencemos alguma luta? Você está lembrado de alguma luta que você já passou? Desafios que já você foi provado na sua vida e talvez você já tenha esquecido. E de repente, eu não sei, diante de alguma luta, esses momentos da vida que tem surgido, sabe? De repente nós nos encontremos murmurando, nos queixando de Deus. Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Meus irmãos, Deus é um Deus soberano. Às vezes as pessoas perguntam, eu vou fazer tudo certinho para não ser provado, né? Mesmo assim nós somos provados. Nós vimos o exemplo de Jó. Jó fez tudo certo na sua vida, ali, temente a Deus, homem voltado para o Senhor, mas o que aconteceu? Deus provou Jó, né? E ali, em momento nenhum, Jó, ele murmurou contra o Senhor. A primeira coisa que, como foi colocado aí, que muitas vezes o que se revela no nosso coração é a murmuração, né? É a falta de fé, é a incredulidade, muitas vezes, que está em nosso coração. Às vezes alguém pergunta, não, eu não sou incrédulo não, eu tenho fé. Mas quando muitas vezes Deus nos prova, meus irmãos, nós decepcionamos a Deus, né? Então o primeiro ponto que nós precisamos ter cuidado, irmãos, quando somos provados por Deus, é a murmuração. Relembrando Jó, ele naquele momento crucial, ele diz, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó levantou a sua voz contra Deus. Então, meus irmãos, as provações de Deus em nossas vidas, ela tem esse efeito. O primeiro efeito é mostrar muitas vezes a falta de fé e confiança em nossos corações. Mas nós precisamos mudar e aprender a confiar no nosso Deus de graça, no nosso Deus de amor, né? Então, meus irmãos, segundo ponto que eu quero destacar aqui, diante das provações de Deus em nossas vidas, é que precisamos sempre obedecer a Deus. Sempre, irmãos, sempre precisamos obedecer ao Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Interessante, meus irmãos, aqui no verso 26, diz o seguinte, e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma enfermidade virá sobre ti, todas que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então, meus irmãos, é algo assim importante nós meditarmos agora nesse segundo ponto, né, sobre as provações de Deus em nossas vidas, que precisamos sempre obedecer a Deus. É interessante que Moisés, aqui, ele faz esse destaque, aqui em Êxodo, chamando o povo, meus irmãos, à obediência, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. E nós vamos ver essas expressões em Deuteronômio, nós vamos ver em Números, nós vamos ver em toda a Bíblia expressões chamando as pessoas à obediência, a obedecermos a Deus, porque muitas vezes, como somos provados em nossas vidas, meus irmãos, pelo Senhor, muitas vezes o que aflora também é a desobediência, né? A desobediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer também é um exemplo de fé, de confiar no Senhor. Porque, meus irmãos, as provações que nós vivemos na nossa vida, tudo que nós passamos, como o povo de Israel passou, eles viram Deus fazer grandes coisas lá no Egito, as pragas e tudo mais, depois viram Deus abrir o mar vermelho, mas o povo não obedecia. Mas aqui estava caminhando uma grande jornada, estava começando uma grande jornada.
ali onde Deus ia trabalhar profundamente no coração deste povo. Povo duro, como nós vimos lá em Gênesis, Deus falando, povo de dura servir, povo rebelde, desobediente. Moisés sofreu muito, meus irmãos, diante desse povo, um povo desobediente. E Moisés estava falando aqui, o segredo de sermos vitoriosos, meus irmãos, é obedecer a Deus. E aqui no final desse verso, do versículo 26, ele fala, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Deus é o único, meus irmãos, que pode sarar a nossa vida. Nós não podemos desobedecê-lo, nós não podemos desrespeitá-lo. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida honrando a esse Deus. Eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem chegado na rua diante dos seus amigos e você tem feito valer a palavra de Deus no seu trabalho, na sua vida pessoal? Quando alguém chega diante de você para destruir a reputação de alguém, você tem se alertado ao espírito de defamação e tem repreendido, tem chamado a pessoa para obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, irmãos. É outro destaque que Moisés faz aqui. O primeiro destaque é revelado no coração desse povo a murmuração, a rebeldia, a falta de fé. E o segundo destaque mostra um povo que precisa obedecer a Deus. Um povo, meus irmãos, que vivia no Egito, debaixo das regras de Faraó. O que Faraó dissesse e fizesse, eles tinham que fazer, eles tinham que se submeter. Como foi o nascimento de Moisés. Ali, aquele momento que eles começaram a perseguir as pessoas e começaram a matar as crianças, né? Começaram a matar as crianças, ali, eles dizendo para diminuir a nação de Israel, os escravos de Israel que estavam debaixo do seu controle, senão eles iam dominar o Egito, né? Mas o Deus que sara estava ali controlando todas as coisas. Então, primeira coisa, meus irmãos, aqui, a segunda coisa que nós vemos aqui, que Moisés destaca, depois deste momento de murmuração desse povo, nesse momento aqui de providência de Deus, é que ele fala que nós precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e fazer o que é reto diante dele, meus irmãos. É uma coisa importante que nós precisamos aprender na nossa vida para com Deus, na nossa caminhada, porque somos filhos de Deus. Podemos falhar, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor e nos arrependermos, meus irmãos. Então, as provações de Deus em nossas vidas revelam muitas vezes, meus irmãos, a murmuração, que a murmuração, na verdade, o que está por trás da murmuração é a falta de fé, a falta de confiança em Deus. E logo depois, meus irmãos, o que vai cavando mais profundo no coração, a gente vai observar um coração que é desobediente, um coração que é rebelde contra o Senhor. Mas isso tudo é fruto do pecado, meus irmãos. A nossa carne, como diz lá em Gálatas, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas como é que eu vou, pastor, obedecer a Deus? Alimentando, meus irmãos, o seu coração, enchendo o seu coração da palavra de Deus, orando, buscando, renunciando o mundo. Nós precisamos nos esforçar para estarmos servindo a Deus. As provações de Deus em nossas vidas, né, mostra muitas coisas. E a terceira coisa, meus irmãos, que nos mostra é que Deus conduz o seu povo. É que Deus está conduzindo o seu povo. Nós precisamos entender, em meio às provações, no momento das provações, nós precisamos entender que Deus conduz a sua vida, que Deus está conduzindo o seu povo. Nós precisamos crer que somos o povo de Deus ou não somos, irmãos? Nós somos sim o povo de Deus, por isso nós cremos no Senhor. E o verso 25, né, a gente vê dizendo: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Vejam, meus irmãos,
A condução de Deus, nesse momento, Deus mostra a solução para que as águas se tornem doces. Ele mostra a Moisés uma árvore, Moisés ali pega aquela árvore, corta e toca as águas, e as águas se tornam doces. Não é interessante, irmãos? Então, Deus ele conduzindo. Então, esse terceiro ponto que nós precisamos entender e guardar em nosso coração, meus irmãos, é que Deus ele conduz as nossas vidas. Ele está conduzindo. As águas estão amargas, o momento está difícil, está, mas confie no Senhor, não reclame, exerça a sua fé, exerça a sua confiança em Deus, porque Deus está conduzindo você. Deus está conduzindo a sua vida no meio desse vale da sombra da morte. Poderemos sofrer perdas? Poderemos, meus irmãos. De repente alguém que a gente ama possa até morrer, se perder no meio dessa luta? Pode. Mas precisamos entender, meus irmãos, que Deus está nos conduzindo em meio às lágrimas, em meio às vitórias, em meio às guerras, em tempos de paz, em tempos de guerra. Em todo o tempo, meus irmãos, Deus está a conduzir as nossas vidas, e nós precisamos entender isso e guardar isso em nossos corações. E outra prova da condução de Deus em nossas vidas, nós vimos aqui no verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eles já saíram do lugar onde as águas eram amargas, se tornaram doces. E aqui Deus, ele conduziu, né, o milagre que tornou as águas amargas em doce. E agora Deus está conduzindo eles e trouxe eles para um lugar, meus irmãos, que é um paraíso. É um paraíso. Veja com seus olhos mesmo. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam ali. Veja, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como Deus, ele é um Deus maravilhoso que nos prova, que nos conduz. Ele conduz a nossa vida, irmãos. Ele está conduzindo, mostrando onde está o nosso erro, onde nós precisamos ser curados, nos levando a lugares de conforto, como diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele está conduzindo, meus irmãos, a sua vida. Ele está conduzindo a minha vida, meus irmãos. Por que temer? Por que temer? Nós precisamos evitar os apagões da nossa mente, da nossa fé, irmãos. Precisamos todo dia estar alimentando essa fé, a nossa vida em Cristo. Se eu confiei em Deus hoje, eu tenho que confiar amanhã. Hoje eu tive uma grande vitória, uma grande bênção, de repente amanhã já não tenho, e aí? Eu tenho que continuar confiando no Senhor, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então veja, meus irmãos, que lição tremenda e maravilhosa, meus irmãos, esse texto ali nos traz. E aplicando tudo isso à nossa vida, meus irmãos, nós vemos algo que aponta para Cristo aqui nessa passagem. Quando ele diz, eu sou o Deus que te sara. Irmãos? Essa palavra sarar, ela tem um sentido, meus irmãos, no sentido mesmo de transformar o homem, em tirar uma enfermidade do homem que ele não pode, com remédio nenhum nessa terra, sarar, ser curado. E vocês sabem que enfermidade é essa? É o pecado. E quem é que sara, meus irmãos, a gente do pecado? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O pecado, meus irmãos, tornou a nossa vida amarga, a nossa vida sem prazer, mas de prazeres vazios e efêmeros. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos sarar. Jesus Cristo veio, meus irmãos, e ali nos sara, enxuga as nossas lágrimas e nos dá uma nova vida, uma nova esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, irmãos, aplicando em nossas vidas. Sabe, irmãos, que de que eu vou me queixar? De que nós vamos nos queixar? Lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22, nós vemos lá
Jeremias falando, que o homem se queixe dos seus pecados. Se queixe dos seus pecados. Porque de Deus, irmãos, nós não podemos nos queixar de nada. Se talvez alguma coisa vai ruim, a culpa é nossa. Se o planeta está sofrendo, a culpa é nossa. Deus, quando nos deu o paraíso, Ele nos deu o paraíso perfeito, imaculado. Mas nós maculamos o paraíso, desobedecendo a Deus. Mas aqui Deus, irmãos, veja que toda essa trajetória é uma figura, meus irmãos, da caminhada cristã para a terra prometida. Venceram o Mar Vermelho, as terras amargas, agora estão em um lugar de palmeiras, um lugar de fontes de águas. Mas aqui não era um lugar definitivo ainda. Eles iam se levantar de novo, iam voltar a caminhar, iam voltar a ter necessidade de novo. Bem assim a nossa vida e a sua vida. Meus irmãos, nós somos crentes. Cristo nos libertou do Egito. Cristo nos libertou das mãos de Faraó. Apesar de nós estarmos vivendo ainda nessa terra dominada por Satanás, dominada por Faraó, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos calar nossa boca e pararmos de murmurar. Nós precisamos parar de dar ouvidos, meus irmãos, à incredulidade. Nós vimos ali, meus irmãos, nós vimos ali na palavra do Senhor, naquele momento, meus irmãos, que o grande homem da sinagoga, né, que a sua filha Jairo, né, a sua filha estava a morrer ali, e quando Jesus estava curando a mulher do fluxo de sangue, o que acontece, irmãos? A notícia ruim chega, né? E nós precisamos, meus irmãos, nos ater a essas questões, a essas coisas, sabe? E confiarmos no Senhor na nossa caminhada. Não podemos estar murmurando, não podemos ser desobedientes. E precisamos ter a consciência que Deus está conduzindo as nossas vidas. Deus está conduzindo a nossa igreja. Queira você ou não, Deus está na direção. Deus está conduzindo tudo, meus irmãos. Descanse no Senhor, espere no Senhor, coloque diante do Senhor as suas aflições, as suas lutas, as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor, espere no Senhor. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele nos sarou do pecado e nos deu uma nova viva esperança em irmos para o céu. E nós não podemos abandonar. Precisamos confiar, continuar caminhando no Senhor. A nossa esperança não pode estar no dinheiro, gente. A nossa esperança não pode estar na nossa saúde. A nossa esperança não pode estar no nosso trabalho, não pode estar nos nossos familiares, não pode estar em nada dessa vida, porque tudo isso vai passar. A nossa esperança tem que estar no Deus que nos sara. Como Moisés diz, que o Senhor fala para o povo: eu sou o Deus que te sara. Quem é esse Deus que nos sara, meus irmãos? É o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Podemos passar lutas e aflições, mas Ele é o Deus que nos sara, que nos fortalece, que conduz as nossas vidas. Portanto, guarde no seu coração: as provações de Deus na nossa vida, elas continuam e vão ficar e vão surgir até o final da sua vida. Mas uma coisa que você não pode esquecer na caminhada é a obediência, não murmurar e dentro da fé entender e saber que Deus está conduzindo a sua vida e que você está sarado. Você está sarado, que Jesus Cristo te sarou. Pastor, mas eu tenho enfermidade na minha vida. Eu não estou falando dessa enfermidade física não, meus irmãos. Eu estou falando da enfermidade, da pior enfermidade de todas, o pecado. Jesus Cristo nos sarou do pecado. Meus irmãos, sabe qual é o maior milagre que eu vejo na Bíblia? Não é quando o morto foi ressuscitado, Lázaro, né? Não é quando o cego de Jericó passou a ver. Não é quando Jesus pegou o cuspe, misturou com terra e passou no olho da pessoa e começou a ver. Não é quando a viúva de Naim vinha com seu filho para ser enterrado. Jesus ali parou, tocou o esquife, tocou o morto ressuscitou. Essas coisas aconteceram, era para provar a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele era Filho de Deus, que Ele é Filho de Deus. Mas o maior milagre, meus irmãos, é quando Zaqueu viu Jesus, ouviu a palavra
e disse: Senhor, tudo que eu fraudei alguém eu vou devolver. O maior milagre, meus irmãos, é quando nós vemos o pecador olhar para si, chorar amargamente e se arrepender e se voltar para o Senhor. Esse é o maior milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse milagre já ocorreu na sua vida. Então, de que você vai se queixar? Se queixe das suas falhas? Aproveite o tempo. Vamos buscar a Deus. Vamos servir de todo o nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, guarde essa palavra no seu coração. E nesse momento eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Aí na sua casa, onde você estiver, se puder fechar os olhos, que eu vou estar orando por você nesse momento. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de amor, meu Pai. Deus, nós te louvamos por essa palavra, Deus, que edifica os nossos corações, meu Pai. A caminhada não é fácil, mas o Senhor está a nos conduzir, a nos fortalecer, a nos livrar de todo o mal. Porque o Senhor nos sarou do pecado. O Senhor nos transformou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, Pai. Por isso hoje, Deus, nós te pedimos, Pai, nos ajude a caminharmos e não estarmos murmurando, desobedecendo o Senhor, ou vivendo, Deus, como se estivéssemos soltos, sem um Deus a nos conduzir. Senhor Deus, que o Senhor possa guardar esta família, esta mãe, este pai, estes filhos. Guarde, livre de todo o mal, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa abrir portas de trabalho para os irmãos autônomos da nossa igreja. E outros irmãos também que estão por aí fora, pelo mundo, que estão precisando de trabalho. Deus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, Pai, em todas as áreas da sua vida. Os que estão já trabalhando, carteira assinada, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja os trabalhos, os empregos dos seus filhos, meu Senhor. Conduz eles, meu Senhor. Eu sei que o Senhor está conduzindo, meu Pai. Guarda, fortalece a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que nós jamais, Senhor, nos afastemos de Ti. Tire a murmuração do nosso coração, Senhor. Deus, nos dê mais fé. E que os nossos olhos se abram e a gente enxergue que Deus está conduzindo as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.